Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro. Eu, Priscila Yasbeck, na companhia de Thaís Herédia, minha companheira de 2022 aqui. E também na companhia de vocês, nossos ouvintes, que também nos sustentam e nos fazem sempre querer trazer as melhores informações aqui da economia, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, vamos começar hoje falando sobre elevação de juros no mundo todo. A gente faz uma pausa rápida, mas daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre o cenário doméstico, mas a gente faz uma pausa rápida só para trazer um pouco da temperatura e do cenário lá fora e do que está acontecendo, porque essa semana foi uma semana importante, uma semana inclusive de reversão de expectativas de certa forma. Então, a gente teve na quarta-feira a elevação de juros nos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual, depois de 4 elevações que tinham acontecido de 0,75 ponto percentual, portanto, uma desaceleração do ritmo de alta dos juros nos Estados Unidos. E aí ontem, na quinta-feira, zona do euro, Reino Unido, Suíça, Dinamarca, Noruega, México e Taiwan subiram suas taxas de juros também, mostrando que, de fato, quando os Estados Unidos sobem a régua dos juros, o mundo todo tem que ir na esteira, né? E ontem também os grandes destaques foram as elevações na zona do euro, no Reino Unido, os dois bancos centrais, o Banco Central Europeu na zona do euro, que define a política monetária para os 19 países que fazem parte da zona do euro, que usam o euro, e o Reino Unido, que é o Banco da Inglaterra que toma a decisão, subiram os juros em 0,5 ponto, também desaceleraram as suas altas, mas tanto o Reino Unido, quanto a zona do euro, quanto os Estados Unidos, principalmente na zona do euro nos Estados Unidos, havia uma expectativa de que os bancos centrais já fizessem uma sinalização de que no ano que vem as taxas iam estacionar ou até cair. E essa foi a reversão de expectativa. Então, a desaceleração já era esperada, só que a dúvida que o mercado tinha era se haveria um presente de Natal, com os bancos centrais falando que iam pisar no freio a partir de 2023, que a inflação já atingiu um pico, que as coisas estão se acalmando, e isso não aconteceu. Então, essas decisões de juros agora de dezembro, elas vieram mostrando que talvez no ano que vem seja necessário, e não talvez, né? Eles dizem que vai ser necessário subir mais os juros, num ritmo menor sim, mas porque os aumentos podem ser mais prolongados. Quem disse isso exatamente foi a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Muito simbólica a frase dela. Ela falou que essa desaceleração da taxa, um aumento menor, não significa que o Banco Central Europeu está suavizando a situação, está suavizando ali a decisão sobre juros. O que ela disse é que simplesmente o Banco Central Europeu agora está entrando num jogo de longo prazo. Ou seja, como os aumentos vão ter que acontecer por um prazo mais longo, eles desaceleram, mas o aumento de taxas, o ciclo de alta, ele permanece por mais tempo. E quando os juros ficam altos por mais tempo, isso significa que a política monetária, ela desincentiva a economia também por mais tempo. Ou seja, os juros são como se fosse o custo do dinheiro. Se eles ficam altos por mais tempo, isso inibe empréstimos, investimentos, etc. Isso acaba trazendo um esfriamento maior para as economias. Então, junto com essa previsão de juros altos por mais tempo em 2023, vem logo na esteira a previsão de recessão global, né? Então, temor de recessão global, com os países europeus entrando talvez já em 2023 em recessão e os Estados Unidos possivelmente entrando numa recessão no fim do ano de 2023. Então, essa situação acaba afetando as bolsas todas tiveram fortes quedas ontem, bolsas na Europa, quedas de mais de 3%, o S&P teve a maior queda em mais de um mês, as bolsas na Ásia também caminhando para ter uma das piores semanas aí dos últimos meses, então um cenário bem ruim por causa dessa mudança de perspectiva de que, os bancos centrais não sinalizaram juros parando ou caindo no ano que vem, pelo contrário, sinalizaram que os juros seguem subindo ainda em 2023 com esse temor de recessão global se renovando, né? Então esse é o cenário que fica aí para o ano que vem. Na Ásia, há um misto, né, de informações ali. Então, por um lado, a reabertura da China traz algum ânimo, ainda que seja uma reabertura incerta, cheia de altos e baixos, mas isso traz segura um pouco o mercado asiático, que vinha sofrendo muito com a política de Covid-0. Mas, por outro lado, também o mercado acaba sendo afetado por causa dessa elevação de juros no mundo, que acaba trazendo uma aversão ao risco, prejudica os países emergentes. Então,
temos todo esse cenário aí internacional complexo e a gente falou sobre isso com o Roberto Atucci Jr., que inclusive fez uma análise super interessante, ele que é CEO da On Research, falando sobre como o mundo, né, a Thaís perguntou, quando que a gente vai chegar num timing, né, de normalidade, talvez, no mundo, e ele falou que, assim, o mundo como a gente conhecia antes, com uma taxa de inflação nos países avançados perto de 2%, não vai acontecer, não vai se repetir, pelo menos no curto, no médio prazo, né, a gente tá entrando numa nova era de inflação mais alta, isso também a revista britânica The Economist vem falando aí nas suas últimas edições. Vamos ouvir o que disse o Roberto Atucci, então, sobre o resumo das elevações de juros nessa semana. Eu acho que esse pivô, na verdade, era a diminuição do ritmo de elevação. Então, nisso aí, quer dizer, o Fed entregou, mas já estava precificado. Então, quando você olha, vê, por exemplo, que o rendimento do título de 10 anos americano chegou até 4,4% há 2 meses atrás e agora está 3,6%, isso aí já foi refletido. Tá? Então, essa grande mudança de direção, ela já aconteceu. E também, quer dizer, o outro indicador disso aí é o dólar. Tem vários índices. O mais comum é aquele DXY, que mede a força do dólar contra a cesta global de moedas. Ele veio de 110 para 105. Então, o dólar também já perdeu força. Então, a maior parte do movimento, ela já aconteceu. Quer dizer, que foi o maior choque de juros que a gente viu em décadas. Agora, o que falta acontecer agora, que aí talvez o mercado tivesse ficado otimista demais, é ajuste fino. Então, foi o que derrubou os mercados depois da reunião do Fed, né? O mercado esperava, como você falou antes, que o mercado ainda espera alguns cortes de juros no segundo semestre de 2023 e o Fed falou que não vai acontecer. E o chamado dot plot, que são as expectativas dos próprios diretores do Fed para onde os juros vão ficar, elas colocam a taxa de juros final em algo como 5,1%, 5,2%, que era acima do que o mercado esperava. Então teve esse ajuste adicional, mas o grande movimento, ele já aconteceu. Gente, o que o Atucci fala é muito interessante, porque ele está dizendo basicamente que, e ele fez essa reflexão com a gente no Money, né, como a Priscila adiantou aqui, que o mundo como a gente conhecia, do ponto de vista da gestão da economia global, ele vai mudar. Uma pergunta que sempre se fez aqui no Brasil, será que dá para a gente conviver com um pouquinho mais de inflação para crescer mais? Ela é a mesma pergunta que o mundo vai se fazer, com uma diferença de que a estabilidade e o desenvolvimento econômico nos países mais ricos já é muito mais amadurecido. Aqui no Brasil, essa pergunta para nós não cabe, porque o efeito inflacionário de uma inflação um bocadinho acima para crescer um pouco mais significa juros muito mais altos, significa condições financeiras muito diferentes, num país que ainda tem uma informalidade muito grande. Então, é um ambiente parecido, uma situação macroeconômica que no título se parece, mas que na gestão não. Então, nós aqui no Brasil e os mercados emergentes continuam tendo o desafio de crescer com estabilidade, crescer sem inflação. Se o mundo rico vai conseguir crescer, mesmo que seja com uma inflação um pouco maior do que foi dos últimos 30 anos, é outra questão, até porque quando eles crescem sobre trilhões de dólares. Nós, quando crescemos ainda sobre uma base de $1 trilhão, 1,5 trilhão, 1,8 trilhão. Então, é o mesmo desafio, mas com dimensões diferentes e a receita não cabe ser a mesma. Esse acho que é um recado interessante para entender e fazer uma análise do diferencial entre o que acontece lá fora e os desafios daqui. Por falar em desafio brasileiro, nós estamos terminando a semana com aquele ditado invertido, né? Tudo combinado, nada resolvido. Não, nada combinado, portanto, nada resolvido. A PEC da transição empacou na Câmara dos Deputados porque não tem nem voto suficiente para isso, porque não tem ministério suficiente que agrade ao centrão. A liderança do PT não consegue fechar o mapa político para concluir o que vai ser o seu ministério, a distribuição das pastas para acomodar todas as alianças políticas, mesmo aquelas que não foram feitas nas eleições, mas que precisam ser feitas a partir de agora. No Senado, empacou a lei das estatais, a mudança da lei das estatais, que depois de tanta repercussão negativa, Rodrigo Pacheco
Pacheco olhou e falou assim, espera um pouquinho, aqui tem um risco moral importante, né, que tem repercussões econômicas muito negativas. Se o Brasil recuar nesse marco regulatório, que melhorou a segurança jurídica, que aumentou o interesse por investimento de longo prazo no Brasil, se esse recuo acontecer, pode tirar o Brasil do mapa de investimentos no médio e no longo prazo. Então, não é para brincar, né? Aquela coisa assim, quer brincar com fogo, vai amanhecer, vai fazer xixi na cama. Então, nesse caso no Brasil, é fazer xixi na cama e não ter lençol para trocar. Então, recuo no Senado, recuo na Câmara dos Deputados, sempre com o fiel da balança política, da disputa pelo poder, mantendo isso em voga. No final das contas, tem um risco aí de inviabilizar o início do governo Lula, se a PEC da transição não chegar a bom termo, se o orçamento também ficar empacado. No final das contas, a gente sabe que aqui no Brasil tudo se resolve aos 47 do segundo tempo, mesmo que seja sem gol, né? Mas até lá, a volatilidade no mercado continua. Esse ambiente de emperração ali na Câmara e no Senado acabou trazendo algum alívio para os mercados aqui no Brasil. A Bolsa foi na contramão das perdas lá de fora, o Ibovespa fechou em alta, se agarrando ali nos 103 mil pontos, um pouco sendo piso e teto esse patamar para não haver mais perdas, e o dólar, que lá fora subiu muito, aqui a alta conseguiu ser contida e o dólar ficou em 5,31. Vamos ver como vai ser no fechamento da semana nessa sexta-feira. O destaque ficou para as ações da Petrobras, que só perdia e voltou a se recuperar, mas sem força para repor a queda que aconteceu nos últimos dias. E a Priscila vai trazer agora um levantamento interessante para você que sempre fica de olho nessas ações, entender o que está acontecendo com o negócio Petrobras na comparação com outras petrolíferas. Pois é, a gente pediu para o Einar Rivero, lá do Trademap, fazer uma comparação de um múltiplo que é muito observado pelo mercado, que é o EV/EBITDA, que é o valor de mercado da empresa sobre o EBITDA, que é a sua geração de caixa. E ele mostra que quanto mais perto está essa relação, quanto menor o número que sobra dessa divisão, isso mais significa que o preço da ação, o valor da ação, está mais próximo do que ela gera de caixa. E quanto mais distante, mais mostra que a ação está valendo mais do que o que ela gera de caixa. Então, a gente tem aqui a Exxon, a Chevron, outras petrolíferas nos Estados Unidos, British Petroleum e Petrobras. E aí, dessas gigantes petrolíferas, a Petrobras tem uma relação entre EV e EBITDA um pouco maior de 1. Já a Exxon, por exemplo, tem uma relação de 4,98. A BP, a British Petroleum, de 7,27. A Chevron, de 5,97. Ou seja, a Petrobras é a ação com mais desconto entre as grandes petrolíferas. É a mais descontada. Por quê? Por causa do risco político. Então, essa comparação já virou uma comparação clássica no mercado, de mostrar como a Petrobras ela opera a múltiplos piores do que os seus pares. Isso traz pra gente uma reflexão de, olha, se a Petrobras não tivesse um risco político, risco de interferência, risco de mudança das regras no meio do jogo, talvez ela estivesse operando, as ações estivessem valendo muito mais do que estão valendo hoje. E a gente sabe que isso está acontecendo de fato, até porque a gente viu uma queda forte do preço das ações de cerca de 20% desde a eleição até agora. A gente falou ontem aqui sobre a Petrobras perdendo o valor de mercado de uma Ambev nesse período. Primeiro porque já havia uma expectativa de que no governo Lula pudesse haver uma mudança na política de preços da Petrobras, mas aí a fase derradeira agora nessa semana, o fato derradeiro foi justamente a aprovação da mudança na lei das estatais na Câmara, que praticamente abre qualquer porta para qualquer indicação política dentro das estatais. Como a Thaís falou, tá um pouco emperrado isso, ela usou a expressão perfeita, né? O Rodrigo Pacheco viu o risco moral disso, deu uma recuada, mas ainda assim o risco continua, né? As recomendações para as ações da Petrobras, a gente falou ontem, pioraram muito. Bom, além de Petrobras, a gente queria trazer aqui também o destaque sobre as ações da Oi, que também trazem um pouco desse suco de Brasil, mas agora num movimento oposto, né? A Oi, trazendo aqui um olhar mais histórico, rapidamente, ela surgiu da união da Telemar e da Brasil Telecom. É um projeto que, inclusive, era do presidente eleito Lula, de criar uma gigante nacional do setor de telecomunicações, com o financiamento do BNDES no meio, e que terminou no segundo maior processo de recuperação judicial da história do país, só atrás da Odebrecht. A Oi entrou em recuperação judicial porque estava com uma dívida de 65 bilhões de reais. A Odebrecht, quase 100 bilhões de reais, e nos dois casos a gente sabe que tem política e corrupção e polêmicas envolvidas
envolvidas no meio. Mas fato é que a Oi passou por todo um processo de tentar se revitalizar e inovar. Ela desmembrou partes das suas operações, criou ali unidades de negócios diferentes para conseguir fazer leilões, se desfazer de uma parte da sua operação para levantar capital. Além disso, também mudou um pouco do seu foco, passou a focar muito na fibra ótica, que é algo que no setor de telecomunicações é considerado inovador, né? E todo o cabeamento de internet hoje no Brasil está sendo substituído pela fibra ótica. Então, a Oi tem ali todo um potencial, né? Que muitos analistas às vezes se empolgam, isso tem que tomar até um certo cuidado, mas aqui a lição que fica, né? O que a gente pode aprender da história da Oi é um pouco de como a política interfere nas empresas e no nosso mercado hoje, como isso pode ser danoso, né? Então, é um projeto de uma empresa que surgiu e que ficou muito ambicioso, que envolveu política no meio, que envolveu corrupção no meio. Isso levou a empresa a entrar nesse processo histórico de recuperação judicial e agora a ver como que fica. Mas o que sai dessa história, mesmo depois da recuperação judicial, que levou as ações a subirem mais de 50%, é que as ações ainda estão valendo menos de R$1. Então, as ações ordinárias estão valendo 22 centavos. Já chegaram a valer muito mais que isso. Tinha analista no ano passado que falava que as ações iam chegar a R$4, R$5. E agora, mesmo saindo do processo de RJ, o que os analistas dizem é que há muitos desafios pela frente, ou seja, basicamente uma empresa que continua sendo problemática, continua com muitos desafios. Inclusive, o potencial, né, o preço-alvo para as ações é de 84 centavos. Como a ação está valendo menos de R$1, qualquer valorização é muito grande, né? Acaba trazendo um potencial muito grande. Então, de 22 centavos para 84 centavos, o potencial de valorização é de 281%. Mas, de novo, com um risco enorme por causa de todos esses desafios, essa tentativa da empresa de sanar todas essas dívidas que vieram desse projeto que a gente pode dizer que foi megalomaníaco e que diz muito desse suco de Brasil. Tem uma característica desse risco que é importante trazer aqui, especialmente falando sobre Petrobras, que é o risco fiscal. Ora, se a União é a acionista majoritária de uma empresa do porte da Petrobras, se der errado, se der prejuízo, se não tiver investimento, quem precisa colocar dinheiro é o Tesouro, é a viúva, o meu, o seu e o nosso. Essa foi uma convivência que nós experimentamos ali entre 2013, 14 até o início do governo Bolsonaro e que foi diminuindo, especialmente depois da aprovação da lei das estatais, por causa da percepção de controle institucional da participação do governo na gestão da empresa. Essa frase complexa quer dizer o seguinte: gerir uma companhia do tamanho da Petrobras, é a empresa que mais investe no Brasil, são mais de 10 bilhões de dólares por ano. Investimento financiado pelo capital privado, via acionistas, e pelo próprio resultado da empresa, né? Que significa que tem uma boa gestão. Se não tiver boa gestão, vai ter que contar apenas com o capital privado. Se o capital privado some com medo de ingerência política, é o Tesouro que tem que colocar dinheiro para não inviabilizar a operação da Petrobras. Portanto, essa relação complexa, essa engrenagem complexa, o final dela é o pote do cofre do Tesouro Nacional, que depende dos impostos que pagamos. Portanto, é uma gestão de risco, além de uma gestão de negócios. Diante desse cenário todo, a gente vai terminando a semana, minha gente, com um olhar assim, afinal de contas, faltam 10 dias para o novo governo assumir, um pouco mais do que isso, e ainda não está muito claro, né, qual vai ser essa composição. Aqui no Brasil, o mercado sente mais essa volatilidade, né? O que está acontecendo na Bolsa de Valores é muito interessante. Ela perde 2.000 pontos e sobe 3.000 pontos no mesmo dia. O dólar cai 1,5% e sobe 1,5% no mesmo dia. E o investidor local, o analista que fica aqui com, né, a mão no pulso das coisas, acaba tendo uma reação também muito instável. Nós falamos sobre isso com o Roberto Atucci, partindo da fala de Fernando Haddad, o novo ministro da Fazenda, que ontem disse que recebeu de Lula a missão de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Quer dizer, é uma expressão ali num contexto muito político, mas que no fundo quer dizer o seguinte: para isso dar certo, a condução da política econômica vai ter que acertar muito. Os sinais até agora não são positivos, pelo menos para o investidor local.
para o gestor local. E lá de fora, de onde fala a Tucci, ele mora na Itália. É de lá que ele faz uma análise um pouco diferente, com uma visão mais distante e olhando para o Brasil muito mais como uma oportunidade do que como um risco. Vamos ouvir. E eu acho que outra discussão que é muito interessante também, quer dizer, essa da reindustrialização, que é um tema que está sendo discutido no mundo inteiro. Quer dizer, a Europa e os Estados Unidos, quer dizer, estão num estresse enorme agora. Quer dizer, a Europa reclamando que esse plano de energia verde do Biden vai atrapalhar e vai tirar indústrias da Europa. Então essa é uma discussão que a gente tem que ter também, eu acho. Bom, com isso, o CNN Money de hoje fica por aqui. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Para aqueles que estão saindo de recesso, eu e Thaís, a gente vai revezar aqui durante o recesso de fim de ano, Natal também. Desejo a todos um ótimo descanso. Tem a gente que é jornalista, a gente reveza plantão de Natal, do Ano Novo, mas tem também aqueles que vão folgar mais pra frente, então ignorem quem vai folgar mais pra frente. De qualquer forma, um ótimo final de semana a todos. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.